Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma história bíblica no Novo Testamento e desta vez nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Você pode ler Mateus 4, versículos de 1 a 11 e também Lucas 4, versículos de 1 a 13. Então, depois que o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz saiu do céu dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mateus 3:17. Essa voz era o próprio Deus falando para o seu filho. Jesus, então, cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo mesmo Espírito para o deserto. E lá ele seria tentado por Satanás. Assim como Adão foi tentado lá no paraíso. É importante nós termos essa comparação em nossa mente. Adão foi o primeiro representante da humanidade. Ele foi criado à imagem de Deus e ele tinha tudo o que ele precisava para viver uma vida de obediência diante de Deus, mas ele falhou. E com sua falha, o pecado trouxe a morte. E esse pecado afetou toda a humanidade depois dele. Mas Deus, em sua providência, ele prometeu enviar outro descendente, um descendente da mulher, para restaurar todas as coisas. Aqui nós podemos chamar de o último Adão, 1 Coríntios 15, versículo 45. Este descendente seria o próprio Deus, na forma humana, o Filho do Altíssimo, como disse o próprio João Batista. Aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, né? Gênesis 3, versículo 15. Na batalha do Éden, Satanás saiu com um gostinho de vitória. Mas agora ele iria sentir o peso da derrota na batalha contra um representante perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus então foi levado pelo Espírito ao deserto. O deserto é algo completamente diferente do que era o paraíso. Lá no paraíso, Adão, ele vivia diante da presença de Deus e tudo apontava para a providência de Deus e para o cuidado de Deus na vida dele. E mesmo assim, ele caiu. Aqui no deserto, a paisagem mostra mais algo parecido com a falta de vida. Parece então ser o ambiente ideal para Satanás. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisa de nada além da comunhão perfeita que ele tem com o nosso Pai que está nos céus. Lá no deserto, o Senhor permaneceu por 40 dias e durante todos esses dias ele jejuou. Jejuar significa ficar sem comer algum alimento durante um determinado tempo. As pessoas, elas fazem jejum como demonstração de que elas entendem que as coisas lá do alto, as coisas do céu, onde o Senhor vive, elas são mais importantes do que as coisas aqui da terra. Elas entendem que o alimento espiritual é mais importante do que o alimento físico para dar a verdadeira vida. Jesus então jejuou durante 40 dias. O seu alimento foi a comunhão com o Pai e também o entendimento de sua missão de vir ao mundo para consertar aquilo que estava quebrado. Mas não pensem que foi fácil para o nosso Senhor Jesus. As tentações foram verdadeiras na vida dele. Qualquer um de nós que tivesse se submetido àquelas tentações, passado por aquelas tentações, nós teríamos caído. Em Lucas capítulo 4, versículo 2, é dito que o diabo tentou Jesus durante os 40 dias. Mas ao final dos 40 dias, quando Jesus estava com fome, o diabo então fez os seus ataques mais ferozes contra Jesus. Vocês lembram que Satanás, o diabo, é o pai da mentira.
Além de ser mentiroso, ele é muito esperto e ele sabe mentir de uma forma que consegue enganar as pessoas, que conseguem fazer as pessoas pensarem que o que ele fala é verdade. Na tentação do paraíso, ele usou o ensino de Deus, só que ele mudou aquele ensino e assim ele conseguiu enganar Eva e o seu marido. E agora ele vai tentar a mesma estratégia com o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira tentação que ele lança é para tentar fazer Jesus não confiar no cuidado e na providência de seu Pai e procurar resolver as coisas por si mesmo. O diabo então diz a Cristo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Lucas 4, versículo 3. É como se ele dissesse: eu só acredito que você é o Filho de Deus se você transformar essas pedras em comida. Com certeza Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pão. Mas mesmo que o alimento fosse algo importante para ele naquele momento, ele não veio ao mundo para procurar satisfazer seus próprios desejos, e muito menos para aceitar e obedecer às instruções de Satanás. Jesus já tinha o testemunho do Pai de que ele era o Filho de Deus e ele não precisava mostrar nada para o diabo. Estando faminto, seria muito fácil para ele resolver aquele problema e não esperar pela providência de Deus. Mas Jesus conhece seu Pai. E a verdade do Pai também é a verdade do Filho, é a verdade dele. Ele então responde a Satanás, citando uma parte do texto que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, no Antigo Testamento. Ele diz a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo viu que apelar para uma necessidade física do nosso Senhor não funcionou. E ele também viu que Jesus está equipado com a verdade, com a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então agora o diabo tenta mostrar que ele também conhece a palavra de Deus. Mas como sempre, ele muda o sentido. Ele levou Jesus para a parte mais alta do templo e lá ele disse para Jesus: se és filho de Deus, se jogue daqui de cima, porque está escrito: aos seus anjos ordenará que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos, para você não tropeçar. Mateus 4, versículo de 5 a 6, né? É quando o diabo fala isso. Vejam só como o diabo é enganador. Ele citou os versículos do Salmo 91, os versículos 11 e 12, pedindo a Jesus novamente uma prova de que ele era o Filho de Deus. Mas, de novo, Jesus mostrou que não seria enganado e que não estava ali para seguir os conselhos de Satanás. Então ele diz, novamente usando a palavra de Deus: não tentarás ao Senhor teu Deus. Esse texto nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. O Senhor, ele ordena, sim, aos seus anjos que cuidem de nós. Mas isso não é uma desculpa para nós nos arriscarmos em caminhos perigosos. Essa promessa de Deus é para nos encorajar e não para nós ficarmos desafiando o Senhor para saber se ele realmente é fiel ou não. Foi assim que Satanás quis usar a palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Só que, mais uma vez, ele saiu frustrado. Por fim, o diabo ainda tem uma nova estratégia. E mais uma vez ele usa uma mentira. Ele leva Jesus para um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E aí o diabo diz a Jesus que ele é dono de todas essas coisas e que ele pode dar a quem ele quiser.
Então ele faz uma proposta para Jesus. Eu te dou todos esses reinos se você ficar de joelhos diante de mim e me adorar. Mateus 4, versículos 8 e 9. Essa foi uma tentação muito absurda. Porque o diabo não é dono de nada. O Salmo 24, versículo 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E também em Colossenses 1, versículo 16, está escrito sobre Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O diabo não tem nada. E assim Jesus responde para ele dizendo: desapareça daqui, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus 4:10. Mais uma vez, Jesus mostra a sua harmonia com a palavra de Deus e cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O diabo então se retirou dali. Ele saiu dali derrotado, frustrado e humilhado. Aquilo que ele conseguiu em cima do primeiro Adão no paraíso, ele não conseguiu em cima do último Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, no deserto. O nosso Rei vitorioso fez a serpente fugir de sua presença. E em seguida, os anjos vieram e serviram ao nosso Senhor. Essa não foi a última vez que Satanás atacou o Senhor Jesus. Ele é o acusador e ainda várias vezes ele vai tentar atacar o Senhor. Mas ele nunca vai vencer. Nós já sabemos que a vitória já está certa. A vitória de nosso Salvador Jesus Cristo, o descendente da mulher, aquele que esmagou a cabeça da serpente. Então que Deus nos abençoe. Vamos agora para algumas perguntas que vemos aqui no próximo slide, para fixação da nossa aprendizagem. Para onde o Espírito levou Jesus Cristo para ser tentado? Segunda pergunta, quem tentou Jesus? Terceira pergunta, quais foram as tentações que o diabo colocou para Jesus? E, por fim, o que Jesus usou para responder a cada uma das tentações? E nosso último slide, a lista dos materiais que nós utilizamos para a elaboração dessas histórias. Que Deus abençoe todos vocês e nos vemos na próxima história.